Já estamos de volta com o seu programa 107 na TV. Neste mês, 20,5% dos empréstimos contraídos pelos paraenses estão há mais de 90 dias atrasados. Do total da população que recebe até um salário mínimo, cerca de 20% possui contas com mais de 3 meses em atraso no Pará. Já dentre os consumidores do estado que ganham mais de 10 salários mínimos, pelo menos 25% estão argolados por mais de um trimestre. E depois das férias, como andam os paraenses após tantos gastos? A nossa equipe está lá no DIEESE e traz mais informações com a repórter Adriana. Bom dia. Bom dia, Resch. É verdade. A economia já não anda muito bem há alguns meses. E esse período de férias prejudica ainda mais aqueles consumidores que não têm muito controle sobre os seus gastos. E para falar sobre o assunto, aqui ao meu lado, Roberto Sena, do DIEESE. Como é que está a situação econômica do estado hoje? A nível do mês de julho, que na verdade acaba sendo o nosso veraneio, né? Há uma situação que sui generis no caso do Pará, em função desse veraneio precipitado que nós temos, diferentemente do Sul. Porque aqui há um esvaziamento em grande parte na região metropolitana, o comércio vende até a primeira quinzena, na segunda quinzena esse comércio muda para as praias. Então, para efeito disso aí, no caso da capital, ela sofre um impacto muito forte. Aliado ao fator de que no primeiro semestre nós tivemos 2, 3 meses com queda forte na economia, então fechamos o primeiro semestre com dificuldades imensas. O salário não cresceu no mesmo percentual, então isso trouxe um descompasso entre preços e salários. Agora, iniciou o ano letivo, né, o segundo semestre, e alguns aumentos foram anunciados, como tarifa de energia, passagens de ônibus. Isso piora ainda mais a situação do paraense, que já está endividado e não contava com mais esses gastos? Piora. Você esqueceu só de uma coisa, né? O pagamento dos gastos com férias, né? Então as pessoas, na verdade, têm um descontrole nas férias, acabam gastando mais do que é devido, e aí quando voltam, não contam e não fazem a conta com a história da volta às aulas, com a história dos pagamentos, como agora de energia elétrica e de outras coisas que, na verdade, vão acontecendo. Ou até aqueles que são fortuitos, como, por exemplo, doença. Então, há todo um aperreio nesse retorno no início de cada segundo semestre, no caso do Pará. Resch, como você vê, a tendência é piorar se o consumidor não der um freio nos gastos desnecessários. Você tem alguma pergunta? Sim, Adriana. Eu tenho uma pergunta e é preocupante, é muito preocupante a situação não só do Pará, mas em todo o Brasil. E o DIEESE tem informações como o paraense poderá sair dessa situação? Quais as dicas para a pessoa que está endividada sair dessa situação de endividamento ou pelo menos sanar boa parte da sua dívida? Eu acho que uma das principais dicas é as pessoas começarem a ter noção do seu poder de compra. Na verdade, você não pode gastar mais do que você recebe, né? Muitas pessoas até tomaram empréstimo com juro mais barato e, em vez de quitar o mais caro, acabaram comprometendo mais o dinheiro que, na verdade, já havia sido recebido. Então, a grande dica é gaste aquilo que está dentro do seu orçamento. Não precipite, porque senão você vai virar uma bola de neve. Comprou e não pagou, você vai ficar inadimplente. Inadimplência lhe suja no mercado e você não pode ficar. Então, a adimplência é uma coisa boa. Então, procure, na verdade, ficar adimplente, porque se você, na verdade, trabalhar comprando aquilo que é, eu diria assim, o essencial, o básico, você com certeza não vai fazer mais dívida. Agora, tem paraenses que já está devendo e nem podem mais contar com o 13º. É uma situação de desespero, é extremo. Eu diria desespero não, porque são contas econômicas que você tem que negociar. Hoje o setor empresarial tenta buscar aquilo que na verdade ele não conseguiu receber através de uma negociação. Eu acho que procure a loja que você comprou, procure o banco e tente abrir uma negociação. Ou procure tomar um empréstimo, né, com juro mais baixo para você quitar o juro mais alto. Essa é a saída. Desesperar não vai levar a nada, né? Porque o desespero pode dar uma série de consequências. Então a saída e a dica que nós temos dado é você, na verdade, procurar de alguma maneira, ou procurar o OAB ou procurar o PROCON, no sentido de buscar uma orientação muito mais colocada, muito mais certa, e tentar fazer com que alongar sua dívida no intuito de que você possa, mesmo com as dificuldades que são fortes e aparentes, você conseguir sair dela num médio prazo ou num prazo mais longo. E não gastar mais. E não gastar mais. Eu acho que, na verdade, a educação para o consumo ela é muito recente.
Nós temos aí pouco mais de 20 anos da educação para o consumo. Alguns países têm mais de 100. Então, as pessoas, na verdade, não fazem a conta. Elas veem um objeto que foi noticiado, chegou lá e compra aquele objeto sem fazer a conta. Procure verificar isso aí. Procure, na verdade, se você vai fazer um crediário, procure verificar aquilo que, na verdade, cabe no seu orçamento. Essa é a melhor saída para você, na verdade, não se endividar tanto, recebendo pouco dinheiro. Obrigada, Sena, pela sua entrevista. O momento é de cautela no que se refere à economia. O consumidor deve saber que ele tem que planejar muito bem os seus gastos e reavaliar o seu comportamento consumista. É com você no estúdio. Obrigado a você, Adriana Carvalho, e toda a nossa equipe por mais essas informações. E ao supervisor técnico do Diese, Roberto Sena.